Sabe, irmãos, nós estamos há uma semana, hoje é 12, né? Semana que vem é 19. Nós estamos há uma semana de encerrarmos um ciclo e entrarmos em outro ciclo aqui no calendário profético que Deus deu à nossa igreja. Para nós, esse ano foi anunciado no nosso Domingo da Visão, primeiro domingo de janeiro, como o ano da... E no primeiro culto do ano, o Senhor nos trouxe instruções, primeiro culto de domingo do ano, o Senhor nos trouxe instruções poderosas de como nós andaríamos e de como o nosso ano de 2020 seria. Quanto mais eu olho para a palavra que o Senhor nos entregou como igreja local, mais eu vejo que nós estamos dentro daquele lugar que Ele falou que nós de fato estaríamos. Esse é um ano de muito cuidado de Deus sobre nós, é um ano em que Ele já tinha nos preparado para passar por Ele antes, e eu quero te animar a dizer que o que vem pela frente vai trazer para você restituição de tudo que parece que ficou perdido nos meses anteriores até agora. Você não encerra esse ano de qualquer maneira, você não encerra esse ano debaixo de vergonha, de medo, de pressão, de fraqueza, porque Deus não nos prepara para a derrota, Deus nos prepara para a vitória. Então o seu ano não está perdido. Diga para você mesmo, diga: o meu ano não está perdido. Diga: eu governo sobre ele. Como é que você governa sobre o seu ano? Com as instruções do Espírito Santo. Se te falta instrução para esse ano, volte para o culto do Domingo da Visão, que está no nosso canal do YouTube. Você que está em casa também, volte para lá e assista novamente. E comece a anotar as instruções que o Espírito Santo falou. Logo depois do nosso Domingo da Visão, nós recebemos da parte de Deus um quadro profético sobre as estações desse ano. E o Senhor dividiu essas estações para nós em 8 tempos. Diga: 8 tempos. E nós estamos até o dia 19 de julho em um tempo chamado de alinhamento. Junho e julho para nós, até a semana que vem, tem sido um tempo para alinhar, um tempo de alinhamento para avançar, um tempo de fazer revisões na sua vida, na sua casa, um tempo de planejar novamente, um tempo de olhar para os primeiros 6 meses e ver quais foram as coisas que você decidiu, que você entrou 2020 decidido em mudar, mas ainda não mudou. Quais foram as áreas, as esferas da sua vida que você disse: pai, eu quero empreender, ou eu quero começar o ano debaixo dessa atmosfera, ou com essa intenção, carregando essa palavra aqui, eu vou desenvolver isso nesse ano, mas até agora você não deu o primeiro passo, porque ficou assustado com aquilo que o mundo produziu, segundo a vontade do diabo e não a vontade de Deus, e talvez você deu passos para trás. Eu quero te dizer, esses meses que nós estamos terminando agora, em 19 de julho, esses dias não são dias para você retroceder, é dia para avançar, é dia para olhar para os cômodos da sua vida espiritual aqui dentro, você que é casa de Deus, e começar a tirar os móveis de um lugar e começar a colocar em outro, coisas que você não mexe, aquela estante que você pôs na sua sala aqui espiritual há 10 anos e você diz: essa estante ela é relíquia nessa casa, aqui ninguém mexe. Talvez seja a hora de jogar ela no lixo e trocar por algo novo que Deus está liberando sobre a sua vida, porque não tem como colocar vinho novo em odres velhas. Medidas novas do Espírito Santo estão disponíveis para nós nessa estação, mas não cabe nessa sala velha, não cabe nesse cômodo mofo. Não dá para você pintar a parede com uma cor nova se a parede está com infiltração. Então junho e julho até semana que vem são ainda dias da gente vir para esse lugar de avançar. É como se você estivesse no estilingue e de repente o que você sente quando você tem vindo à igreja nesses domingos, talvez seja uma palavra que vem para modelar a sua maneira de viver, para modelar ou para puxar você para um lugar de conserto, e nem sempre nós ficamos confortáveis nesse lugar. A propósito, o evangelho não é sobre conforto, mas é sobre sair da zona de conforto. Em qualquer situação, se você tem sofrido em alguma área da sua vida, Deus vai tirar você do sofrimento através ou tirando você da sua zona de conforto. E se você achou o seu conforto em Deus, eu quero dizer, tem uma medida maior. Isso que você está vivendo hoje já é inferior à medida que está chegando para você nesses próximos dias. Então, em toda a caminhada, em
toda a sua jornada, a minha jornada com o Espírito Santo aqui na terra, a proposta dele é sempre nos tirar da zona de conforto. Se você quer ir para algo novo, então você tem que ouvir Deus te chamar. Ele vai dizer para você: sai dessa terra, sai dessa casa, ou sai desse ambiente, dessa atmosfera, ou sai dessas mesmas atitudes. Sempre que Deus quer levar você para novas medidas, Ele vai dizer: sai da sua zona de conforto. Não é? Então nós estamos, e no dia 19, a gente vai, domingo que vem, iniciar um novo ciclo, e eu estou com muita expectativa para poder compartilhar com vocês sobre esse novo ciclo na semana que vem. Até semana que vem, ainda estamos debaixo desse favor na nossa atmosfera, nesse lugar, nesse ambiente profético, para que a gente peça ao Espírito Santo, nos mostre onde ainda falta ajustar, porque depois que você começa a fazer o edifício crescer, não dá mais para derrubar o prédio, para voltar na fundação. Você passa pela orla da praia, nas cidades vizinhas, e você vai ver que alguns prédios estão tortos, sabe? Não dá para destruir aqueles prédios agora, para mexer, para deixar eles corretos, eles têm que ficar lá. Algumas pessoas, elas olham e dizem: isso é uma bonita paisagem, para a gente que passa na rua, porque para quem mora lá dentro, a casa é torta, e casas tortas, ainda que para alguém que está na rua, seja uma bonita paisagem, para quem mora dentro é desequilíbrio. Ninguém quer dormir na rampa. A gente quer deitar na cama e ficar reto, só colocando um travesseiro para levantar um pouco o rosto, não é verdade? A cabeça. Então, esses dias são dias da gente colocar fundamento, ou atitudes, ou alinhar as nossas atitudes para que a fundação saia certa. E daqui para o final do ano, você é um edifício que está crescendo, e você vai crescer, 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 e vai brilhar, como diz a palavra, até que seja dia perfeito. Qual é a medida, pastor, que Deus tem para mim? Não sei. Qual é a disposição que você tem em alinhar? Aí você vai encontrar a medida que Deus tem para você. Porque Deus não faz acepção de pessoas, e Deus não chamou você para construir coisas pequenas e outros para construir coisas muito grandes. Sabe de uma coisa, irmãos? Deus não chamou alguém para fazer parte de uma igreja bem pequenininha a vida toda, e outro alguém para fazer parte de uma igreja bem grandona a vida toda. A medida do crescimento está na disposição para o alinhamento. Quanto mais você se dispõe para alinhar, mais você se prepara para avançar e para crescer. Você vai até a altura que suas escolhas te permitirem ir, porque Deus quer que você cresça. Você não é uma pipa, você é como uma águia. Você não acha nenhuma referência na Bíblia sobre o crente como pipa, mas você acha do crente como águia. E ainda que ele esteja cansado, ele não vai, ainda que ele esteja desgastado, ele não vai se cansar. Ele vai voar como águia, suas forças vão ser renovadas. O ambiente da águia não é no raso nem no baixo, é no limite do céu atmosférico, é nas alturas. É lá que você deve estar. Quem está aqui, diga aleluia. Eu já vou vir para o tema aqui, para Jeremias 17. Eu só quero deixar o Espírito Santo colocar algumas realidades aqui para nós. Agora, o fato é, não sei se você consegue perceber, mas o fato é que eu já sinto o cheiro de agosto aqui no meu nariz. Eu posso sentir o cheiro de algo poderoso vindo. Essa semana eu estava diante do Senhor, em oração, em comunhão com o Espírito Santo, como eu faço pelas minhas manhãs. E numa dessas manhãs, eu acredito que na manhã de sexta-feira, eu estava orando em línguas e com o meu caderno de oração na minha mão. E enquanto eu orava, o Senhor começou a me trazer algumas palavras para a nossa próxima fase, que começa semana que vem. E eu posso dizer que é incrível o que Deus tem para nós. E eu vou deixar para a semana que vem, porque eu tenho que pregar nessa medida aqui hoje. Mas eu estou dizendo isso porque semana que vem eu quero liberar sobre a sua vida algo que vai fazer você entrar nesse novo ciclo com mais força e com mais velocidade. Amém? Então, agora, eu quero que você olhe aqui para Jeremias no capítulo 17, no versículo 5. E hoje eu quero falar sobre intervenção divina. Diga comigo, intervenção divina.
Por isso que eu estou dizendo que eu já sinto o cheiro de algo, de um novo ciclo no ar. Eu já sinto o cheiro, já posso ver um novo ciclo se apresentando. Sempre que uma nova estação vem, as folhas mudam, não na hora em que a nova estação chega, mas um pouco antes. O mundo aqui, a terra já vai se preparando, os animais, os pássaros, a natureza, eles já vão se amoldando àquela nova estação que está chegando, não é? Então, sempre que uma nova estação está nas nossas portas, coisas novas também estão sendo anunciadas e preparadas. E eu sei que nós estamos indo para um lugar muito poderoso, porque a palavra de hoje é sobre intervenção divina. Diga comigo, intervenção divina. Diga, intervenção divina. Diga, essa é a medida de Deus para mim hoje à noite. E nós lemos um texto muito forte. Sempre que eu olho para esse texto, eu tenho alto temor em trazer ele para a minha vida. Sempre que eu coloco os olhos diante desse texto, ele de fato ele me faz andar como essa música aqui nos fez cantar. Parece que a gente fica numa tremedeira, né? Parece que a gente está mais perto do monte, mais perto da glória. Parece que a gente está até mais perto da morte quando a música fala sobre isso. Não está dizendo sobre a morte física, porque Deus não quer que a gente morra, mas está falando sobre aquela morte dos planos na carne, esse lugar aí. Então sempre que eu olho para um texto como esse, eu sou provocado a alinhar. Eu sou provocado a olhar para a minha própria vida e não para a vida das pessoas. E Jeremias foi um profeta. E é incrível como a unção profética, ela nos traz advertências. Eu não estou dizendo que o profeta, ele deve ser mal educado e ele deve ser brigão com a igreja, mas eu estou dizendo que quando profetas estão no cenário, eles vêm propondo ajustes, alinhamentos, eles vêm propondo crescimento, avanço, e o que tem sobre nós aqui nessa igreja, desde o ano passado, é um teto profético, e o Senhor me disse que nos próximos 4 anos ainda, nós estaremos amadurecendo debaixo dessa influência, desse teto profético. Então muitas coisas vão acontecer nesses próximos 4 anos, debaixo dessa influência, desse teto profético. Deus está nos levantando como uma igreja forte, uma igreja que faz a diferença, uma igreja que vem no culto de domingo, que ouve a palavra, mas que mostra a palavra pregada aqui no domingo com a sua própria vida, através das suas escolhas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Quem crê, diga aleluia, diga eu sou uma igreja forte. Isso, nós não temos amoldado ou afrouxado o poder da palavra de Deus a fim de nos conformar com esse mundo. Ao contrário, quanto mais o mundo avança, mais nós somos criteriosos na doutrina de Cristo, porque nós somos a igreja do Senhor nessa terra, e é necessário que a terra, que o mundo veja a diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus. E isso não diz respeito à nossa aparência física, isso é muito pequeno para isso, mas isso diz respeito ao nosso comportamento ético e moral com as nossas escolhas aí fora. E a palavra, ela tem nos feito isso aqui. E Jeremias, ele estava nessa hora, nesse cenário, que havia uma desconfiguração dos princípios, das escolhas que essa igreja fazia, que esse povo fazia. E esse povo estava vivendo um tempo de alta crise, de forte pressão, não porque Deus havia pesado a mão neles, ou como alguns insistem em dizer, colocar na peneira e provar. Porque Deus prova, mas eu estou dizendo aqui que Deus não tenta ninguém. A Bíblia diz para nós que Deus não tenta ninguém, Ele não é o tentador é o diabo. Deus é bom em todo tempo, Ele não te coloca na moinha, no funil, na prova, e nem vai enviar uma enfermidade a fim de que você fique bonzinho. Ele liberou a sua bondade, a sua graça, para revelar a verdade dEle para você. Não é por meio da prova que nós conhecemos a bondade de Deus, não é entrando no deserto que nós desfrutamos ou conhecemos o caráter de Deus. No máximo, o que conhecemos no deserto é de uma estação de milagres, ok, louvado seja Deus pelo maná que cai do céu, quando por acaso fazemos algumas escolhas, ou quando por acaso estamos pressionados, passando pelo deserto, que não é a nossa casa a propósito, talvez seja um lugar de passagem, por um tempo, com data para terminar. E eu quero dizer, nós não estamos no deserto, nós já estamos do outro lado do Jordão. E esse povo, eles estavam diante de pressão, e eu estava dizendo para você que Deus não quer nos levar para um lugar onde a gente seja pressionado, a fim de que a gente seja alinhado. Deus quer nos alinhar por meio da sua palavra.
e não por meio de doenças e dores e problemas e faltas. Ah, pastor, mas então por que eu tenho vindo à igreja e tenho tantos problemas na minha vida? Então, a Bíblia nos mostra que sempre que o povo fazia escolhas erradas, alguma pressão se levantava. Agora, eu quero que você saia da condenação, porque nem sempre as pressões vão se levantar porque você fez escolhas erradas. Algumas vezes o diabo vai te atacar para impedir você de chegar na sua terra prometida, mas Satanás está debaixo dos seus pés, e ele não vai te impedir de tomar posse daquilo que Deus confiou a você, que é da sua família, da sua geração, da sua descendência. Toma posse disso hoje. Agora, o que acontece aqui, nesse caso em específico, é uma pressão por causa de escolhas erradas. E nós estamos nesse tempo de revisão, de alinhamento, de olharmos para nós e não para os outros, de olharmos para a nossa casa e não para a casa do vizinho. E ele estava propondo isso aqui, e ele diz, olha, há um problema aqui. Aquele que confia no homem, e algumas pessoas elas pegam esse texto para dizer, eu não gosto de bater papo com ninguém na igreja, porque a Bíblia já diz que eu não posso confiar no homem. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é aquele que faz do homem a sua força. E isso vai muito além de você ter um amigo e bater papo com pessoas na igreja, porque eu conheço pessoas tão frustradas, que na jornada espiritual, passando pelos bastidores de igrejas, elas simplesmente dizem, bom, eu vou à igreja porque eu não consigo ficar sem o Senhor e eu tenho prazer em cultuar, mas quando acaba o culto, eu sou o primeiro a ir embora, porque crente é tudo fofoqueiro. Cuidado de quem você fala, porque esse crente tem pai e ele é Deus. E algumas vezes, em nome de tanta frustração, nós crescemos em um senso de justiça própria, como se ninguém prestasse mais do nosso lado, ao nosso redor. Mas eu quero te dizer que a pessoa que está do nosso lado presta tanto como nós, é tão importante como nós. Então, esse tempo era proposto para a igreja, pela boca de um profeta, para que eles olhassem para como eles estavam escolhendo, como eles estavam caminhando naquela estação. E parece a princípio que aqui vai começar um culto na igreja que o profeta Jeremias passou no seu chamado itinerante para pregar, um culto de forte exortação, um culto de cajado. Mas deixa eu te dizer, isso não é verdade. O que acontece aqui nesse cenário é o profeta Jeremias propondo um culto de encorajamento. E eu, como ele, estou aqui hoje para te dizer que esse culto não é um culto de cajado, mas é um culto de encorajamento. O Espírito Santo me mandou aqui hoje para te dizer que ele está pronto para agir, que chegou o tempo de grandes intervenções divinas nessa causa que você está enfrentando. Então ele diz, aquele que confia no homem ou na estrutura humana, ou vive debaixo da influência da cultura mundana, esse vai ser plantado como um arbusto no deserto. E essa expressão, esse arbusto no deserto, ela significa, ela traz ela nos revela o que significa essa expressão. Significa alguém desprovido de qualquer ação sobrenatural. Então ele estava dizendo naquele culto, ele estava dizendo, olha, a gente pode resolver esse problema, ele é fácil. Vamos deixar de nos moldar pela cultura que está aqui sobre nós. Talvez as escolhas erradas, dentro da igreja inclusive, elas começam a modelar um mundo diferente que o crente ele vai pegar para ele. Mas nós não temos, por causa das épocas, nós não temos um outro modo de viver. Talvez a nossa igreja ficou mais atual, na parede. Talvez a nossa roupa está mais moderna, mas a nossa cultura é a mesma, é a do céu. Só tem uma cultura. E ela, apesar das nossas roupas e dos nossos cabelos e das nossas igrejas pretas, ela deve modelar a nossa vida e não qualquer outro tipo de cultura. E a falta de um alinhamento na cultura do céu é que causava essas pressões e esses problemas e essas tribulações sobre esses filhos amados de Deus, porque Deus os ama tanto quanto amava esse povo.
E é incrível olhar e ver que Jeremias está abrindo os olhos deles, falando assim: há um jeito de corrigir isso tudo. Deixe de fazer das estruturas humanas o lugar onde você apoia a sua fé. E quando nós falamos assim de uma maneira geral, né, quando nós olhamos para esse texto dessa maneira tão aberta, a gente se livra dele rápido, porque a gente fala assim: não, eu, por exemplo, não ouço música que nós chamamos do mundo, eu não estou exposto a ambientes profanos, eu não saio com fulano, com ciclano. Mas quando você faz do seu dinheiro o seu braço forte, então você está modelando a sua vida numa cultura que não é do céu. Quando você faz da sua esposa ou do seu marido quase um Deus na sua vida, de modo que se um ou outro quiser alguma coisa que viole o princípio da palavra, então você faz, então você está moldando a sua vida em uma cultura que não é a do céu. Quando você coloca o seu carro, a sua casa, o seu sonho pessoal, a sua viagem, antes da agenda divina, então você está aceitando colocar o seu coração em um lugar que não é a cultura do céu, porque como a Bíblia anuncia através de Jesus em Mateus no capítulo 6, nós devemos buscar em primeiro lugar as coisas do céu, o reino de Deus, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso é maravilhoso, porque a gente vê que tem saída para aquilo que a gente está querendo fazer. Ele está dizendo: olha, pessoas estão na sequidão, não é porque Deus está mandando para lá. Sabe, se fosse Deus seria muito mais difícil. Como é que a gente vai sair da sequidão que Deus nos enviou? Se fosse da vontade de Deus que a sequidão nos cobrisse ou nos envolvesse, é que a gente tinha que achar satisfação na sequidão. Mas em todos os textos que você conhece, ou que é revelado o caráter de Deus, ele diz inclusive, até no deserto, ele faz manancial de águas. Deus não tem parte em falta, em sequidão. Ele é um Deus de abundância, de crescimento e de multiplicação. Então a gente olha para um texto como esse, a gente vê que alguém desprovido de qualquer ação sobrenatural é alguém que fez de algum braço natural a sua força, o seu próprio desempenho, a sua própria habilidade, suas próprias escolhas, o seu modus operandi, a sua maneira de decidir as coisas. Não, eu sou assim a vida inteira, estou indo na igreja agora porque tem que ir, porque com Deus está difícil, sem Deus então vai ficar impossível. Mas eu não sou assim. Eu não levo desaforo para casa. Então, esse desaforo que você não leva é que está causando esse lugar onde não tem provisão sobrenatural. Porque o problema para nós não é olhar ou passar pelo deserto, mas é passar sem a provisão sobrenatural. Porque lugares que nós não fomos chamados para estar e nem para habitar, se precisarmos passar por lá, também haverá uma coluna de fogo e uma nuvem de glória. Então, o que significa um culto em que a unção, o homem de Deus, o profeta, ele estava dizendo: olha, chegou um tempo de alinhamento. Para quê? Para que hajam intervenções divinas sobre a nossa causa, sobre a nossa vida, sobre a nossa jornada aqui nessa terra. Eu quero te animar, eu não quero te amedrontar, deixar você com medo, mas eu quero te encorajar. Deus está batendo na sua porta, na porta da sua casa, dizendo: me deixa entrar, eu quero fazer, eu quero realizar, eu quero tirar você desse lugar seco e assolado. Não fui eu quem coloquei você aí. Pensa sempre nisso. Jeremias estava revelando: olha, o problema da falta de provisão sobrenatural não é porque Deus quer, mas é porque tem pessoas confiando no método humano. Quando nós trocamos a meditação da palavra de Deus pela série, pelo filme, é maravilhoso que você possa ter um tempo para um filme, para uma série. Isso é super saudável, isso faz bem para a sua alma. Mas você não pode deixar de ler a Bíblia, porque você tem uma vida tão natural que nem se lembra que ela existe. E antigamente, nesses últimos anos, né, nós temos ganhado essa ferramenta maravilhosa que é o celular, e a gente pode ter a Bíblia aqui dentro, ou no seu tablet ou iPad. Isso é maravilhoso, mas também pode ser perigoso, porque talvez, pelo menos o Salmo 91 ficava aberto, e quando você passava você se lembrava, e agora está fechado, atrás de vários aplicativos de redes sociais, e a sua Bíblia é a sua rede social do céu. Quando você tem ela no seu celular,
Como você faz para ver o feed do seu Instagram, você também faz para ver os versículos que estão embaixo um do outro. É só subir o dedo e tem revelação para você. E tantos de nós estamos esperando uma provisão sobrenatural. E Deus está dizendo, confia. Porque como o profeta estava advertindo, falando, olha, aqueles que estão fazendo a cultura ou modelando a sua vida pelas estruturas naturais, estão sendo deixados em um lugar onde não tem nenhuma ação sobrenatural, não tem provisão do sobrenatural. O contrário também é verdade. E nos versículos 7 e 8 ele diz, contudo, todavia, porém, aqueles que confiam no Senhor, eles estendem as suas raízes até os ribeiros, e no tempo da seca, eles continuam dando frutos, as suas folhagens permanecem verdes, e eles não vão ter falta de nada. Então, se eu decido modelar a minha vida com a cultura do céu, ainda que a terra esteja debaixo de forte pressão e de crise, eu tenho raiz para chegar até as águas que banham o meu espírito, ou que refrigeram a minha alma. Enquanto muitos estão chorando, estão sofrendo, eu estou no culto, dando glória, aleluia, levantando a minha mão, louvando o Senhor, porque eu sei que de repente, uma intervenção divina chega nessa causa, e de um dia para o outro, tudo muda. Uau, esse é o nosso Deus. E é maravilhoso ver como as intervenções, elas sempre vão vir acompanhadas de alguns eventos. Eu quero que você abra comigo Mateus. Vai lá, Mateus capítulo 10. Versículo 41. Quem está aqui, diga aleluia. Mateus, capítulo 10. Versículo 41. A Bíblia diz que quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. E quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. Eu quero que você pare comigo na parte A. O Senhor está ensinando, o próprio Jesus está ensinando aquele povo que estava cercando ele naquele lugar. Ele diz, olha, quem recebe o profeta no galardão do profeta, no caráter do profeta, recebe o galardão do profeta. A palavra galardão significa presente, ou seja, a unção profética distribui presentes. E aí? Você vai esperar, você vai entrar na fila, pegar a senha ou não? Ah, essa senha não foi dada para mim hoje. Deixa eu dizer, a senha está liberada para quem honra a unção. E ele está dizendo algo que é muito poderoso, porque nos dias de hoje nós vemos poucas intervenções divinas. Divina, né? Em causas, não é tão normal para a gente tem muito conhecimento do que Deus fez. A gente fala muito sobre coisas, mas de fato nós não temos visto mortos ressuscitarem. E eu sei que isso se trata de dons específicos para propósitos específicos, mas eu quero dizer que o nosso Deus não mudou e pessoas ainda continuam morrendo. Sabe qual é o grande propósito de um morto ressuscitar, apesar de nenhum de nós talvez querer estar lá quando aquele defunto levantar daquele caixão? Para que muitos outros que estão indo para o inferno reconheçam que o nosso Deus é poderoso. Nós não precisamos de fato de ver uma muralha cair para crer em Deus, mas o mundo precisa. E esses sinais seguirão os que crerem. A Bíblia nos garante isso. Agora, numa igreja onde as pessoas, numa igreja que eu digo não na nossa, mas numa geração onde as pessoas fazem tudo que podem para colocar a unção num nível de familiaridade, o que falta? Falta intervenção. A Bíblia diz que quem recebe o profeta no caráter do profeta, recebe o galardão do profeta. Então, os presentes da unção, seja ela para o mestre, para o apóstolo, para o evangelista, para o pastor, seja ela em qual área, qual dom ministerial for, eles vão ser distribuídos segundo o conhecimento, a honra, naquela unção específica. Quando eu reconheço uma unção e eu honro aquela unção, eu recebo presentes daquela unção.
E isso não significa que o homem de Deus vai estender a mão e fazer alguma coisa para que esse presente chegue. Isso é algo que é transferido na dimensão do Espírito. E você percebe transferências à medida que você encontra uma unção para te inspirar, à medida que você encontra uma unção para honrar. Quando você olha para uma unção e honra aquela unção, o seu coração, a sua dimensão espiritual já não é mais a mesma. Parece que nada aconteceu. É como o seu controle na frente da sua televisão, você muda o canal, você não tem fio, você não vê um raio saindo do controle até a televisão, mas o quadro da televisão está mudando à medida que você aperta o botão. Quando você reconhece uma unção e você honra aquela unção, você não vê nada aqui naturalmente, mas o quadro da sua vida está mudando, porque você achou uma unção para honrar, e aí ela vai liberar presentes para as suas dimensões no Espírito. E Jeremias começa a falar sobre sair daquele lugar, e Jesus ele vem, olha, eu estou pronto para agir, porque ele estava aqui nessa ocasião nos evangelhos querendo trabalhar. E a igreja está aqui querendo trabalhar. Sabe, esse ambiente não é um ambiente somente, é também, mas não é somente social. Nós estamos aqui para trabalhar. Você veio aqui para trabalhar. Alguns para receberem aquela palavra que eles precisam ouvir, aliás, todos nós para receber. Mas no meio do receber, você também pode cooperar. E ainda que você não pegue alguém, não coloque a mão na cabeça de alguém, quando você coopera com a unção, a atmosfera muda. E pessoas recebem porque você está trabalhando junto com a unção, para que o ambiente se abra, para que os céus se abram, e para que as intervenções divinas, ela chegue num culto como esse aqui. Então pernas cresçam, então mãos sejam criadas, então negócios sejam fechados, então casamentos sejam recuperados, então salvações aconteçam, então quem estava com um cigarro de maconha antes de entrar na igreja, jogue fora, então quem fumava não fuma mais, então quem se prostituía não se prostitui mais, porque tem crentes sentados recebendo a palavra, mas honrando a unção e cooperando com o Espírito Santo, para que a janela do céu se abra, e para que os anjos subam e desçam, e para que a unção sobre faça algo poderoso no nosso culto. E quando você vê as coisas acontecendo, você diz, eu tenho parte nisso. Aquele glória que eu dei, naquela palavra revelada, mudou o ambiente. Você sabe que tem peças específicas que Deus usa em cultos. Outro dia eu estava ali dentro, me preparando para vir para cá, na nossa sala ali. E antes de eu vir pregar, alguém entrou e colocou R$1.000 no meu bolso. Era uma oferta para mim. A pessoa saiu, eu me ajoelhei. Eu disse, Senhor, eu sei que isso não se trata de mim. Você está desatando algo na atmosfera dessa igreja hoje. Se você não tem uma leitura ampla ou comunhão mais aberta ou mais íntima com o Espírito Santo, você se alegra por ser uma oferta para você, e isso é maravilhoso, você receber ofertas e ser grato por isso, mas é muito mais do que isso. Nesse ambiente, ações propositadas pelo Espírito Santo, passos desenhados pelos céus, são dados para que algo na atmosfera mude, de modo que uma intervenção caia aqui. E a intervenção, ela vem como um raio. Você sai de casa, o céu está com estrela. De repente, o tempo muda. E você ouve trovão e fala, que é isso, é trovão? E um raio vem. Quem sabe não é agora? Quem sabe não é agora, enquanto você está aqui, que isso chega para a sua casa? Quem sabe essas demandas que você deixou para resolver para amanhã, o anjo do Senhor já foi lá e já colocou a mão agora. Eu estou crendo em uma intervenção aqui hoje à noite. Eu estou crendo que depois desse culto, vocês vão mandar testemunhos para nós, de coisas resolvidas, de negócios que estavam travados, fechados, de restituição financeira. Eu estou crendo que coisas poderosas estão acontecendo nessa atmosfera aqui hoje à noite. Eu estou crendo que curas milagrosas de doenças que pessoas nem sabem que têm, estão sendo resolvidas agora.
Eu estou crendo que pessoas que estão online com a gente nessa hora estão recebendo a poderosa mão do Senhor. E a unção que está aqui, ela está passando por essa frequência de internet e tomando a casa dessas pessoas. E eu estou crendo que tem pessoas sendo renovadas no Espírito. E que agora, enquanto nós estamos aqui, elas estão lá com a mão na frente da televisão orando. Orando em língua. Porque o anjo do Senhor está lá e a unção que está disponível aqui está naquele teto, naquela atmosfera também. Por causa de alguns que estão cooperando com a unção. Então Jesus diz: você quer intervenção? Honra a unção. Essa é uma chave. E tinham muitas pessoas atrás de Jesus querendo cura. E na hora em que as pessoas estão prontas ou querem muito receber o seu milagre, ele diz assim: espera um pouquinho, segura o milagre aí, deixa eu ensinar uma coisa. Quem recebe o profeta no caráter de profeta, recebe os presentes do profeta. Não é do profeta, do homem, mas é da unção que o profeta carrega. Só que não só sobre o profeta. Então, se tem um perigo na nossa geração, é o espírito de familiaridade, onde a gente faz de tudo, paga o preço que for preciso, para ser o amiguinho da unção. E não tem problemas que o homem de Deus tenha amigos. Isso é saudável. O que eu estou dizendo é que quando corações, eles não querem a unção. E volto a dizer, não tem problema nenhum para um homem de Deus ter amigos e reconhecer que pessoas estão recebendo o amigo no caráter de amigo para receber o galardão do amigo. E é por isso que você encontra nos bastidores da igreja pessoas agoniadas, frustradas, você encontra fofoca, você encontra corações desajustados. Porque se eu olhasse para o meu amiguinho que está aqui do meu lado, reconhecendo que aquele amiguinho foi levantado por Deus e que é um propósito de Deus e que carrega uma unção, então ao invés de receber a intriga, eu receberia da unção que carrega que aquela pessoa carrega. Talvez aquela pessoa, ela nem conheça uma proporção de unção que já está sobre a vida dela, mas isso não é sobre a pessoa reconhecer, mas é sobre eu que estou olhando para você reconhecer. Ali vai o fulano, aquele é ungido, e quando você puxa da unção da pessoa, algo salta para a sua vida, do menor ao maior, do que tem uma patente na igreja ou não. Você sabe por que tem tantos problemas no casamento? Porque as pessoas olham para o marido e para a mulher com tanta familiaridade que se esquecem que antes de ser marido e mulher, são filhos e filhas de Deus. E que aquela pessoa que você beija na boca, aleluia, e que você tem relação sexual, glória a Deus, ela é uma bênção na sua vida, mas ela é cheia do Espírito Santo. E às vezes as pessoas esquecem que o fato de nós nos relacionarmos como homem e mulher numa cama, depois do casamento, não humaniza o nosso casamento. Ao ponto de nos inclinarmos para esse lugar de carne, onde esquecemos que aquela pessoa que se deita com a gente, ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo, e que o Espírito Santo fala, e que tem uma unção operando, ainda que a pessoa que você casou, ela não entenda essas proporções, essa pessoa carrega uma unção de Deus. E se nós antes de levantarmos a mão, ou se antes de abrirmos a nossa boca para ofender os outros, a gente considerasse, aqui tem um ungido comigo. Quem aqui consegue brigar com Deus hoje? E entrar em casa com Jesus, com o Espírito Santo e falar assim: eu te odeio, você me humilhou, você não é bom para mim, Espírito Santo. Quem é que vai fazer isso? Então não faça com a sua esposa e nem com o seu marido. Porque o Espírito Santo habita nessa pessoa. Ah, pastor, mas você não conhece o traste que eu casei. O problema é seu, agora resolva. Com unção, na palavra. Ah, mas ele me bate, então chama a polícia e larga. Porque você não é saco de pancada. Não, mas eu tenho um propósito para ficar, então fique e não reclama. Resolve na unção. Em uma geração onde as pessoas têm dificuldade de entender que quem está em casa é ungido, o que vamos receber das unções ministeriais? Se a unção ministerial não tem um relacionamento tão profundo com você, quanto com quem deita com você na sua cama, recebe do pequeno, honra o pequeno, e você receberá do grande.
mas está difícil, se sujeita ao Espírito Santo. Eu não aguento mais ceder, cede a Ele. Cede a Ele. Não deixe com que um incrédulo na sua casa, ou com que uma pessoa pressionada, com a cultura mundana que você se casou, modele as suas reações. Diga, olha, se você quiser ir embora, você vai. Eu sou crente, vou andar desse jeito. Se você quiser me provocar, você dê murros na parede, porque se bater em mim, eu chamo a polícia. A propósito, isso é uma falta de vergonha na cara. Crentes apanharem em nome de uma religião. Deus não chamou você para a escravidão, mas para a liberdade. E deixa eu dizer uma coisa, eu não sei, alguém precisa ouvir isso, talvez em casa, não vocês aqui, talvez como o pastor Douglas falou, nos Estados Unidos, no Canadá, não é? Mas deixa o Espírito Santo modelar o nosso culto hoje à noite. Às vezes eu vejo pessoas escondidas na zona de conforto, colocando a culpa no outro. E isso é um grande perigo, porque a Bíblia fala em Atos, na Nova Aliança, na revelação da graça, que tinha um casal bem legal. Você conhece eles. A mulher se chama Safira, se chamava, né? De fato, quem mentiu sobre a oferta que ia entregar na igreja, sobre o dízimo, não foi a mulher. A Bíblia é clara em falar que o homem mentiu. E ele morreu. E quando ela vai procurar o marido, o Pedro, debaixo daquela unção profética, naquela igreja da Nova Aliança, ele não diz, por que você mentiu? Ele deixa ela falar. E ele dá a chance. E ela não mente, mas a Bíblia fala, conivente com seu marido, e a conivência mata igual a mentira. O seu maior nível de submissão é a Deus primeiro. Se o seu marido ou se a sua esposa te levam para fora da palavra, coloque isso em ordem. E se te ameaçar, fique com Deus. Porque homem e mulher nenhuma pagou o preço pela sua vida. E a hora que você fizer uma boa escolha, sua casa entra no eixo. E esse marido para. E essa mulher para com essas loucuras. Quem está aqui, diga aleluia. Eu estou querendo voltar para Mateus capítulo 10. Mas é um grande problema, irmãos. Sabe, a gente está tentado nessa geração a buscar a nossa relevância, a buscar o status. E talvez seja bacana demais a gente ter aqui na frente, por exemplo, cadeiras reservadas para homens de Deus. Esses homens que sentam aqui, eles não têm problema nenhum em ser aqueles que vão limpar ali para você pisar daqui a pouco. Mas se houvesse algum coração desajustado, de modo que sentassem aqui só pelo status, deixa eu dizer, você vai ver a morte dessa pessoa, porque a unção está sendo violada. Agora, baseado no que nós vemos no culto de domingo à noite, na roupa em que o pastor veste, na igreja em que está sendo construída, na estrutura de vida que aparece nas redes sociais. A propósito, ninguém é tão lindo e famoso quanto em seu Instagram, não é? Veja que se a nossa igreja estivesse vazia hoje, eu procuraria o melhor ângulo para tirar a foto, porque a rede social deve ser manipulada ou deve mostrar a coisa bonita. É como aquela foto que você vai para aquele estúdio fotográfico tirar a foto, você vai com qualquer roupa ou você leva 2 ou 3 roupas para aquela foto em que você quer fazer proposital, para algo bonito, na cerimônia de casamento, aquele pré-wedding, né, que falam. A gente vai com a melhor roupa, a gente prepara porque a gente quer mostrar uma coisa bonita. Mas o casamento não é sobre o pré-wedding, mas a gente não mostra a louça na pia. Quem está aqui? Então, eu quero dizer algo, não é sobre o bolo, mas é sobre o processo. Porque o bolo, na festa de casamento, se for um buffet hoje, é 4 horas. Mas o casamento, olha eu voltando para o casamento, é sobre uma vida. Você cresce, é na louça, é na educação dos filhos com a esposa e com o marido, é no dia, é sobre aquilo ali. É ali que está o crescimento do casal.
Então nós não vamos nos preparar para a festa, vamos nos preparar para o processo. E se alguém não cabe no meu propósito, também não cabe na minha vida. Jeremias anunciava isso. Jesus anunciava isso. E eu estava dizendo que, de repente, nessa geração em que a gente busca cadeiras com o nosso nome, a gente está fadado a um grande perigo. Porque quando a gente chega na cadeira, a gente descobre que é muito mais confortável ficar na fileira de trás. E teve dias em que eu, depois que fui chamado pelo Senhor para dar o meu tempo integral para a igreja, ganhando quase que nenhum salário, crendo dia após o outro, e não por conta do salário, eu vou dizer isso para você, mas por conta das pressões e até da voz de que eu não era capaz de cuidar de um povo, de arrebanhar um povo, até de pessoas próximas, não da nossa igreja, mas de outras denominações, que olhavam para a nossa igreja e diziam ali ó, aqueles 25, 30 ali, é um bando de jovenzinho num salão. Graças a Deus pelos jovens, porque a Bíblia diz: jovens, sois fortes, porque vencestes o maligno. Então a pessoa querendo nos difamar, na verdade colaborou com a atmosfera dessa igreja, não é? Eram dias de resistência, eram dias de pressão, assim como os dias de hoje. E eu me lembro que muitos daqueles dias eu parava para pensar naquela igreja em que eu tinha um computador diante de mim e pensava: tá, eu estou em tempo integral, Senhor, eu fechei essa porta aqui de ferro, eu faço o que aqui dentro agora? E o Espírito Santo começa a me ensinar: olha, você faz isso, aqui dentro você vai trabalhar desse jeito, o seu dia pela manhã vai ser assim, pela tarde vai ser assim, você vai começar a elaborar esse projeto, você vai começar a estudar sobre esse plano. E tinham dias que eu estudava sozinho ali dentro, aconselhava, fazia visita e pensava: talvez hoje eu fosse mais feliz, Senhor, se eu fosse o jardineiro da casa dali da esquina, talvez eu encontrasse mais satisfação ali. Então, depois que você encontra a cadeira com seu nome, não se engane pensando: agora chegou o tempo do meu status, da minha relevância, agora chegou o tempo do seu compromisso, da sua entrega. É isso. Porque o ponto alto do ministério de Jesus não foi quando ele recebeu o ouro na manjedoura. Quando eu olho para esse texto, sabe o que sai da minha boca? Uau! Porque um bebê não precisa de ouro. Mas quando um propósito nasce, a provisão chega. Mas de fato, o auge, o ápice, a plenitude do ministério de Cristo foi na cruz. Então Jeremias estava dizendo: tem uma intervenção para vir, mas se entrega. E o que é se entregar? Pastor, eu não quero sofrer, nem eu não estou falando sobre sofrimento. Quem nos faz sofrer é o diabo. Eu estou falando sobre sacrifício. Abraão entregou o sacrifício a Deus, e no monte do sacrifício teve a provisão. Isaac cavou poços, e quando ele viu a provisão, ele construiu um altar e ofereceu sacrifícios. Em toda a história da Bíblia, você vai ver que homens decidiram sacrificar em gratidão a Deus. E hoje não sacrificamos por meio da dor, como aqueles religiosos que pegam uma corda e se batem, ou como aqueles religiosos que sofrem num jejum que não conseguem fazer, passando mal, porque dizem: eu preciso dar o sacrifício, porque o seu sacrifício hoje é um culto racional a Deus. Romanos 12 diz isso. Então, o que é um culto racional? É eu aprender a me entregar para o Senhor, não só no domingo, não só na conferência, não só na imposição de mãos, não só quando me chamarem para o próximo monte ou para o jejum seguinte, mas nas minhas escolhas, na minha casa ou no meu trabalho, com quem me resiste, quem sabe até na minha igreja, com quem não olha para a minha cara. Um culto racional, porque um culto insano paga na mesma moeda. Mas a proposta do sacrifício para nós é um culto racional.
Que maravilha. E uma grande chave para a intervenção que precisa chegar na nossa casa nesses próximos dias está em você olhar para a unção e receber da unção. E deixa eu dizer, às vezes andar debaixo da influência ou na companhia de homens de Deus podem causar estranheza talvez, porque Elias, por exemplo, Eliseu foi servidor de Elias por mais de 15 anos. E quando Elias estava indo para a próxima fase, sabe o que ele disse para Eliseu? Você fica aí. Eu já te servi 15 anos. O que mais eu preciso provar? Fica aí. Porque a unção sabia o tempo e o modo. E é importante que a gente compreenda nesse alinhamento esse tempo, esse modo e se entregue reconhecendo a unção. Você sabe que Elias, por exemplo, ia no banheiro como você vai? Mas um homem tão sobrenatural, e aliás, você vê, por exemplo, que Elias, tão violento, tão poderoso em Deus na unção, mas fugiu de uma mulher e se escondeu numa caverna. Imagina se você fosse o amigo de Elias. Naquela hora você dizia, eu sou profeta agora, porque aquele ali é um fraco. Quando nós não honramos a unção, nós esperamos a primeira oportunidade para colocar a unção na geladeira, a fim de que nós nos promovamos para aquela cadeira. E aí o que impede? A intervenção. E é por isso que a nossa geração, essa é uma palavra, eu acho que um pouco apostólica. Eu não prego só para nós aqui no sentido de acusação. Eu prego moldando a nossa cultura hoje à noite. Parece que a nossa geração, ela está sendo empurrada para esses lugares, onde a gente olha para uma igreja, a gente se identifica com aquilo, e a gente vê um palco com pessoas incríveis, modernas, tecnológicas, celebrando, e é tão lindo o show. Mas quando chega no processo, encontramos pessoas totalmente deformadas, e não sobre eles, eu estou falando sobre o contexto geral. Então, Jesus está ensinando, quem está comigo, diga amém. Jesus está ensinando essa chave para receber a intervenção. E é importante que você veja, vamos passar para cá, João capítulo 4. João capítulo 4. João no capítulo 4, no versículo 16. Quem achou, diga amém. A Bíblia diz que disse-lhe Jesus, vai ao profeta, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já teve, e esse que agora tem não é teu marido não. E aí depois no 19, ela diz, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. O que aconteceu com essa mulher? Uma intervenção tão poderosa em uma pecadora, na vida de uma pecadora, na vida moral dela, uma mulher com problemas emocionais seríssimos, a fim de ter um marido em cada estação da vida. Já teve 5 e o que tem agora não é seu. Ou seja, uma pessoa que estava desalinhada a padrões. Jesus fica propositalmente no poço, porque ele tem visões estratégicas. Quando ele olha para nós, ele tem uma estratégia para chegar com a palavra até nós. Não é só sobre nos levar para o céu, mas é o que pode acontecer através da nossa salvação para todo mundo que nos cerca. E aí, estrategicamente, ele fica naquele poço, sentado ali, e uma mulher chega e ele começa a falar, e quando a unção profética ela começa a falar de modo um pouco secreto. Na verdade, a unção profética mais pergunta do que fala. E ele começa a perguntar para a mulher, e ela começa a dizer, e ele diz, vai, chama o teu marido, porque ele sabe como trabalhar.
E aí ela diz: não, eu não tenho marido. Veja que a unção profética não acusa, não briga, não pega pelo colarinho e faz falar, não constrange, não humilha. A unção profética é estratégica, ela espera o tempo e o modo. E a mulher diz: não tenho marido, já tive 5. Ele diz isso: disseste bem, não tem, porque já teve 5 que tem agora, não é seu. E ela diz: veja a unção profética. Então uma intervenção marca a vida daquela mulher. Eu posso dizer que quando aquela mulher honrou a unção do profeta, a unção profética que estava ali sobre Jesus, naquele momento, um rompimento sobrenatural entrou na vida dela. Eu quero dizer isso para você, que quando você honra a unção profética, você recebe rompimento na sua vida. Agora, em outro texto, eu vejo outra realidade. Vai comigo para Mateus, no capítulo 8, no versículo 6. Mateus, capítulo 8, versículo 6. A Bíblia diz: Senhor, em outras versões está dizendo: mestre, o meu criado está em casa, de cama, paralítico, sofrendo muito. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Ele não perguntou quem era, de que família, se fez cura interior, se tinha problema nas gerações passadas. Ele perguntou, porque é desejo de Deus curar todo mundo. Ele veio para isso. Ele nem quis saber o nome, nem a região que morava. Ele diz: eu irei curá-lo. E aí a Bíblia diz aqui: mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno. Deixa eu explicar uma coisa para você sobre isso aqui. Ele não era digno porque não estava ainda na dispensação da graça, porque você é digno. Não faça oração dizendo: eu não sou digno, Senhor, de entrar na sua presença. Ei, se você vai entrar agora, você estava até onde? Até agora onde? Que você não estava na presença já? Você anda na presença, você vive na presença, você não entra e sai da presença de Deus. E algumas pessoas, por ensinos errados, dizem: Senhor, eu nem sou digno de entrar na sua presença. Você mora lá porque você é digno. Não pela sua habilidade, mas pela cruz e pela graça. Aliás, nem foi pela cruz, mas pela entrega e pela redenção, pela ressurreição. Então, ele diz: eu não sou digno que entres na minha casa, porque Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. Mas apenas manda uma palavra e o problema, e o meu rapaz vai ser curado. Um homem honrou a unção do mestre. Ele chama mestre. Ele não diz aqui como aquela mulher do poço, que diz: vejo que és profeta. Ele diz aqui: mestre. Era um homem entendido do exército, um centurião, tinha 100 soldados sob a sua ordem, gostava do ensino, gostava do conhecimento. Então quando ele olha para Jesus e ouve falar sobre Jesus, ele puxa a unção, que ele se inclina, ele puxa a unção do mestre. E aí ele fala: mestre, o meu menino está enfermo em casa, não precisa ir lá, diga uma só palavra. Ou seja, quando ele reconhece a unção do mestre, uma palavra soluciona tudo. Se você quer que uma palavra solucione tudo, é só puxar da unção do mestre. Em um momento como esse, de culto, de púlpito, apesar da unção, ou do chamado, ou de quem eu sou em Cristo, do que Ele me comissionou nos 5 dons do ministério, um dia tem uma unção operando para um fim, outro dia outra unção operando para outro fim. Quando você percebe a unção do mestre, pega, porque uma palavra soluciona o seu problema. Você nem vai marcar o gabinete, porque quando você puxa do ensino, você vai com aquilo e resolve aquele problema com a palavra. Então o que falta na nossa geração? Reconhecer a unção e pegar o presente que ela traz. Porque quando o mestre está operando, o presente dado é a solução pela palavra. Quando o profeta está operando, o presente dado é o rompimento pelo profético. E assim sucessivamente, o evangelista, no caso de uma mulher cananeia, que sofria muito com a sua filha, ela disse: olha, Senhor,
A minha filha está assim, assado. Ele diz, não é conveniente, mulher, que eu tire o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Espera aí, Jesus chamou uma mulher de cachorrinha. Se fosse hoje, como John Bevere fala no livro A Recompensa da Honra, nós pegaríamos o nosso Instagram na hora e faríamos uma live. Olha, eu estou aqui diante de Deus, fala de novo, Jesus. Seu estúpido, grosso, ignorante, todo mundo vai ver que você é um impostor. Porque você está falando assim no culto hoje. Sabe o que ela fez? Ela disse, você pode querer que eu saia, mas eu honro a sua unção de evangelista. Porque o evangelista, quando opera, uma grande evidência é, ele expulsa demônios e ele cura enfermos. E ela diz, até das migalhas eu pego. Eu sou uma cachorrinha, eu como as migalhas, ok? Mas essa unção resolve essa situação aqui. Ela sai com a filha curada. Sem demônio. Pela unção. Quando nós viemos à frente, de alguma maneira, levantamos a nossa mão, nos ligamos à unção do homem de Deus ministrando. Porque quando a gente chega na igreja a primeira vez, a segunda, a terceira, quem sabe você como eu, fiquei 1 mês e meio, quase 2 meses, sem entender o que meu pastor pregava. Foi quando a líder de jovens pregou que eu entendi o que a Bíblia estava dizendo para mim, pessoalmente, pela primeira vez. Sabe o que eu fiz? Honrei tanto a unção dela que eu ganhei ela como minha esposa. Aprende, jovem. Honra a unção, não honra o músculo, nem o olho verde, nem a boca, nem o corpo. Isso pode ser até uma lista de pedidos, ok? Diga lá, Senhor, eu quero assim, assado. Há quem diga, por exemplo, Paul Young-Chul no livro A Quarta Dimensão, diz que você devia escrever no seu caderno de oração o jeito que você quer esse marido e essa esposa, ok? Mas se você honrar o músculo, cuidado, ele pode dar um soco. Não, eu gosto de fulano, porque fulano me atrai. Cuidado, você pode tomar uma chifrada. Vamos resolver o problema hoje, porque Deus quer agir. Tem intervenção para solteiro, para casado, para quem está aí desanimado no coração, dizendo eu só sou enganado, eu só sou enganado, eu só sou enganado. Tem solução para isso. Honra a coisa certa, porque se você honra, o calafrio que sobe quando você vê uma coisa na rua, cuidado, essa pessoa pode te fazer de objeto, e diz assim, como esse homem me faz de objeto, ou como essa mulher, porque até disso tem hoje, né? Homens dizendo que foram abusados pelas mulheres, ou estuprados por mulheres. A que ponto nós chegamos? Pensa uma mulher acorrentando o homem e fala, vai fazer a força agora. Tem que dar um Viagra antes. Não é? Eu acho, né? Vamos resolver tudo hoje, porque Deus quer agir. Nós estamos a 1 semana de uma nova estação. E aí diz, essa pessoa me faz de objeto, você honrou essa unção, parafraseando, pelo amor de Deus. Essa coisa, o que você honra, é o que vai te presentear. Então antes da gente dizer, diabo, você entrou na minha casa e essa pessoa agora parece um possesso, cuidado com as escolhas antes. Quando as pernas estão tremendo e quando um arrepio sobe até aqui, atrás da orelha. Ali sabe o que você faz? Vai para o chuveiro e diz, tira todo engano da minha frente, Senhor. Tira todo engano da minha frente, Pai. E seja lento em decidir, para depois não virar um saco de pancada numa vida de mentira. Desgraça. Que inferno você ir para casa com alguém que você não gosta mais. Eu não sei como é isso, porque eu amo minha esposa cada vez mais. Mas eu sei o que é isso, de poder frequentar
ambientes na vida de pessoas que precisam de ajuda, eu não quero criticá-las. Mas hoje eu quero poder ser voz de Deus para a sua vida, se você está a fim de fazer novas escolhas para empresas, para produtos, para empreender, para carros, para negócios, para novas contas, para casas. O que te atrai naquela conta? O que te atrai naquela roupa? Porque se você veste a roupa pensando, será que eu estou a ponto de atrair ou de causar desejo a alguém? E nós sabemos se esse pensamento vem. Então cuidado, porque isso vai te presentear em alguma estação. Nós sabemos. E aqui a gente vê isso específico. Ele queria intervir, mas antes da intervenção, alguém reconheceu a unção. Eu já vou finalizando, espera aí só um pouquinho. Vá comigo para 2 Reis capítulo 7. Irmão, pode respirar, pode dar aleluia, pode dar glória a Deus aqui, pode ficar à vontade, não é? Pode até dar aquela risadinha assim, para fingir que não é com você que Deus está falando. Então, 2 Reis capítulo 7, eu quero mostrar uma intervenção na prática para você. 2 Reis capítulo 7, versículos 1 e 2, depois a gente vai para o 18 e 20, e quando eu começar o 18, os meninos podem se preparar para cantar. E 2 Reis 7, 1 e 2, é um texto que eu amo. Eu tô há mais de um ano querendo trazer ele para o culto em algum momento, ou pregar sobre ele, ou usá-lo em alguma ministração aqui, mas eu tenho tanto temor quando eu olho para ele, que eu estava esperando o Espírito Santo me dar impulsos, e eu creio que hoje é o tempo certo. Ele disse: Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo o braço o rei se apoiava onde? Num homem, ok? Respondeu ao homem de Deus, o capitão respondeu ao profeta: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Você está louco, profeta? E disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, viu? Porém disso não comerás. O que acontecia aqui? Pressão, falta. A crise, a fome estava tão grande em Samaria, que sabe o que acontecia? As mães já estavam negociando com as vizinhas, com as outras mães, sobre elas venderem os filhos. Ou uma dá o filho um dia para comer, e as duas comiam, e a outra dava o outro filho no outro dia para comer. Para você ver, viraram canibais, por causa da fome. Olha a situação. E aí o rei manda alguém procurar o profeta, e o profeta, a unção, a palavra de conhecimento, que fala sobre o futuro, vem sobre ele naquela hora. Palavra de sabedoria, vem sobre ele naquela hora. E sabe o que acontece? Ele diz: daqui 24 horas essa fome acaba. E a abundância, a comida vai chegar para suprir a fome de todo mundo. E não só para suprir, não vai faltar para ninguém, vai sobrar. Só que o capitão do rei, ele diz assim: olha, nem que Deus abrisse uma janela no céu, isso poderia acontecer em 24 horas. Incrédulo, Tomé. Aí o versículo 18 vai mostrar para a gente o que acontece. Diz, no 7:18, quem achou, diga aleluia. Diz que assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Assim se cumpriu o que falara a unção do profeta. Assim se cumpriu o que falara a unção profética. Assim se cumpriu o que falara a unção profética. Porque quando a unção profética autêntica fala, ela se cumpre. Aí a Bíblia diz: amanhã, ou seja, 24 horas, amanhã estas horas, mais ou menos, vender-se-ão a 2 alqueires de cevada por um ciclo, e a 1 de flor de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso, gente? Esse homem está louco, esse povo não sabe o que está pregando, não. Essa palavra da fé é só para empolgar o povo, isso não funciona. E aí diz: disseram ao profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo saiu tão rápido atrás da comida, que atropelou esse capitão na porta. Ele foi pisoteado até a morte, porque não honrou a unção. Então a intervenção chega para quem crê na voz
do homem de Deus, você pode pensar, então tá bom, você quer então que eu vire o seu idólatra. Não, eu quero que você tenha Deus como o único Deus na sua vida. Mas eu quero que você entenda que no cenário da intervenção, sempre tem um dom e um homem. E tem pessoas que insistem em falar assim, igreja é tudo igual. A gente vai para encher o bolso do pastor. Não é? Mas eu quero dizer que se você quer solução para a sua casa, você vai ter que honrar a unção. Porque a intervenção sempre chega num cenário onde tem o dom e onde tem o homem de Deus. Você quer ver? Num beco sem saída, por exemplo, um homem estava lá, levantou um cajado e o mar se abriu. Não é? Diante da muralha, um homem estava lá, a muralha caiu. Não é assim? Diante do fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego eram 3. Crendo na unção que os respaldava. Entraram com fogo 7 vezes pior. O que acontece? Não é para virar pó, mas aparece mais um. Em vez de sumir 3, aparece mais um e fica 4. É assim ou não é? Eu fico vendo que diante da afronta do gigante, a intervenção divina chega por meio de um menino franzino, trabalhador, mas pequenininho, e resolve o gigante, o problema do gigante com 5 pedrinhas. Sempre no cenário da intervenção tem o dom e tem o homem. Na casa da viúva, a unção chegou. E ela era tão pobre que ia comer, ia morrer. Mas a unção disse: o que tem na sua casa? Ela honrou a unção. E ela comeu do bom e do melhor por todos os dias da sua vida. Uma intervenção chegou na casa da viúva em 2 Reis 17, em 1 Reis 17, na casa da viúva em 2 Reis 4, chegou outra intervenção, mas ali com a vasilha cheia de azeite, de modo que ela pagou todas as suas dívidas, ela honrou a unção, e uma intervenção chegou. Quando você ouvir a voz de Deus, honra, pega essa unção e recebe todos os presentes, porque é sinal que uma intervenção divina está vindo sobre a sua vida. E sabe o que vai acontecer com você? Do lado pode estar tudo destruído, mas você está de pé, por causa de uma intervenção. Então momentos como esse, em que o mundo parece que está de cabeça para baixo, é um cenário ideal para que o mar seja aberto mais uma vez, para que o Jordão não seja um impedimento, para que a muralha caia, para que o leão tenha medo de Daniel, para que o fogo não queime, ao contrário, livre Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles tenham uma experiência sobrenatural no meio da afronta e da acusação, para que 5 pedrinhas, ou seja, de uma maneira bem simples e fácil, alguém que faz muito barulho cai e você vai lá e corta o pescoço. Pensa alguém fazendo acusações, ligando para você, fazendo muito barulho, mas é cão que muito late, não morde. Com a unção de Deus, você pega esse cãozinho e dá um golpe mortal nele. E quando você ouvir a unção te chamar para algo, e na sua casa tem falta, mas você reconheceu a unção, aquilo foi ligado em você, faz o que a unção está propondo, porque no lugar da falta haverá abundância e dias de vida.